Rafael, chegou naquele momento que a gente fala sobre transações. Certo. Então, você não é um investment banker, mas você trabalhou em transaction banking. Então, me conta um pouquinho como é uma transação em transaction banking. O como funciona é muito parecido para todas as oportunidades que você tem. Na figura de gerente de relacionamento, você fazer um due diligence completo ali, KYC, aquela parte chata de documentação, alinhamento com a matriz. Eu trabalhei no mundo de multinacionais, né? Então eu tinha muito contato com o gerente global daquela subsidiária com que eu estava lidando ali. Quando você fala o gerente global, é o gerente dentro do Deutsche Bank? Dentro do Deutsche Bank, dentro do banco transacional. Tá. Então eu tinha um par, que era uma figura minha responsável, por exemplo, eu tinha um banker aqui responsável pela Petrobras no Brasil, Luciana Novaes, e eu era um banker nos Estados Unidos responsável pelas oportunidades e operações da Petrobras USA. Então tinha essa triangulação, né, esse contato sempre com a pessoa do Brasil. Então o básico é manter a casa em ordem. Você sempre deixar toda essa parte de documentação, porque é recorrente, né? A linha de crédito aprovada, tudo bonitinho, e estar atento às oportunidades. E aí, como eu contei na minha história, eu saí entrevistando várias empresas diferentes, e algumas delas, elas acabaram marcando a minha trajetória, não necessariamente pelo deal em si, mas pelo relacionamento e pela experiência que eu vivi. Então, teve uma empresa alemã que eu vou trazer como um caso aqui, chama Ravensburger, que é uma empresa que fica no interior de São Paulo, Campinas, e ela é uma subsidiária de um grande grupo alemão, e tinha como principal cliente a Vale, porque ela fazia grandes máquinas, ela tinha grandes máquinas de peneiração, de mineração, né? E aí todo esse processo é muito legal, né? De você ir lá na fábrica, colocar o chapeuzinho, né? O capacetinho, as roupas de proteção, né? De proteção e visitar, então aquilo é muito vivo, né? Um organismo muito vivo. E a gente conseguiu ter uma linha de crédito recorrente com eles que chegou num momento muito emblemático, assim, porque mais do que importar uma máquina, foram duas operações, foi um financiamento de importação para uma máquina e um capital de giro. E mais do que ajudar na operação e você ver aquilo acontecendo, porque você percebe que a gente se conectou num momento onde a empresa estava passando por uma dificuldade. E aí você ter uma conversa genuína com o gerente, o diretor financeiro, e fala assim, puta, a gente vai conseguir segurar algumas pessoas aqui mais alguns meses porque a gente está tendo esse fôlego, então vai dar tudo certo. Então isso é um marco muito importante, assim, porque, como eu comentei no começo aqui da nossa conversa, o trabalho, o serviço, para mim, ele sempre foi o meio de me conectar com pessoas, de comprar as coisas que eu gosto, que eu, né, ter os meus prazeres da vida, isso faz que, enfim, fazer as coisas que eu gosto. E são essas histórias que para mim no final ficam. Então o seu Adalberto, que era o nome do diretor financeiro, depois ele aposentou e eu tive um pouco de contato com o Clayton, foram pessoas muito queridas, assim, que a gente conseguiu reverter aquela imagem do banco que não queria fazer um relacionamento e aprovar uma linha de crédito ali que nem era uma linha tão grande, a gente está falando de, faz bastante tempo, eu vou chutar, tá? 50 milhões de reais. E a gente distribuir aquela linha e sentar junto e entender o que era melhor, era mais rentável, mais eficaz, eficiente, jogar no capital de giro com uma taxa Selic ou fazer um FINIMP, uma operação atrelada em dólar, mas aí tinha o FX, então você tinha que fazer todos esses cenários para entender o que era melhor diante daquele momento desafiador que eles estavam vivendo. E foi legal ver o resultado daquilo, porque depois de alguns meses eles conseguiram ter 2 novos contratos, como eles trabalhavam com empresas grandes, e aí a coisa deu uma melhorada, assim. Então acho que esse foi o deal mais marcante para mim, porque teve todas essas etapas, assim, desde da burocracia interna, de você pegar um cliente que estava quietinho lá e começar a desenvolver todo esse trabalho, a construção de um relacionamento, né, e a percepção dessa conexão humana, né, do seu Adalberto tem um filho que também chamava Rafael, que tinha mais ou menos a minha idade, então você percebia que ele tinha um pouco disso, aquele jovem que estava ali precisando fazer a coisa acontecer, então, pô, vou dar uma força para esse moleque aí. Então você percebe que tá tudo junto. E aí acho que essa assim, é a relação que eu levo com mais carinho assim, da jornada que eu tive no banco. Não, que legal. E numa operação de, sei lá, 100 milhões de reais, quanto que o banco ganha? Que pergunta difícil. Depende muito. Depende muito.
Uma operação que menos ganha. 100 mil. Vamos falar de uns 100 mil. Né? E uma transação que mais ganha dentro de Transaction Banking. Eu acho que são as operações de diferenciamento de exportação e importação. Mais exportação do que importação. Você tem um pouco mais de margem, né? Não tem tanto imposto. Mas eu vejo como uma pergunta bem relativa. E também vai depender da época, a época da economia, Exato. a taxa de juros. E assim, qual que era a figura do Deutsche Bank aqui no Brasil, né? Dentro desse mundo? Eu conseguia chegar nessas subsidiárias e, como eu comentei, eu tinha um respaldo, eu tinha uma carta da matriz para eu aprovar uma linha de crédito que eventualmente um banco nacional não conseguiria aprovar mais. Ele já tinha chegado porque o balanço da empresa no Brasil era muito pequeno. Entendi. Então você basicamente estava dando crédito com base no fôlego do grupo, não da unidade brasileira. Exato. E aí isso me colocava numa posição de ter um spread um pouquinho melhor. Só que eu também não tinha um balanço muito grande no Brasil, então eu também não tinha muito capital para chegar com uma linha de 100, 200 milhões. Uhum. Eram sempre operações menores e que estavam compatíveis com aquele grupo de clientes que eu atendi. Né? Que eu atendi as dormant accounts, aqueles clientes que tinham um faturamento pequeno, então foi esse o mundo que eu me desenvolvi. E é dia a dia, né? Então, na verdade, dia. Você não tem assim, você não entrou numa transação, você está vivendo aquele cliente. Sim. E aí hoje você faz uma coisinha, daqui uma semana depois você faz outra coisinha. Você acha que é justo dizer que é uma vida mais previsível, mais estável? Existe alguma vida previsível e estável? Tô para descobrir. Então, comparado com o investment banking, talvez. Ah, não, aí eu acho que sim. E menos agressiva também, né? Uma vida mais de dia a dia. Então, assim, você tem pequenas buchinhas ali, problemas que surgem e você precisa resolver. Então, sei lá, problema numa TED, uma coisa super simples que deveria sair, por algum motivo não saiu. Ah, o câmbio não deu certo porque não boletou. Ah, então você tinha que monitorar muito o dia a dia e estar atento com tudo isso, porque eram essas pequenas conquistas que eventualmente iam abrir portas para operações e transações maiores, assim. Então você tá lá e entregar uma cash management, aí você dá um pouquinho de capital de giro, aí tem um capital de giro aqui, mas está previsto uma importação muito grande, tem um fluxo de compra de dólar porque eu sou um exportador, por exemplo, a Illy Café foi um dos meus principais clientes também. Ah, legal. E a gente teve uma operação muito legal de câmbio com eles. O banco não fazia nada de câmbio com eles e a gente chegou a fazer 100 milhões de dólares no ano. E aí ele tem essas previsibilidades, porque ela tem os momentos esperados do ano que ela vai fazer as safras de café que ela precisa exportar, e aí então você anota lá na sua agenda e vai almoçar com a pessoa um pouco antes, vai entender como que ela está posicionada, está conversando com outros bancos, não está, o que a gente pode fazer para melhorar, para participar. Então é essa dinâmica. Não diria que é previsível, eu diria que é mais recorrente. É menos intenso, envolve menos pressão no dia a dia. E aí você tem esses picos com a estruturação de algumas operações, mas sei lá, você fez um programa de account receivables. Uma vez que ele entrou no fluxo, passou pelo onboarding adoption ali do produto, vira uma esteira. E aí você precisa estar de olho para garantir que... E aí você chega a ter receitas recorrentes? Sim. Ou cada um é um novo? Não, tem. Tem porque você joga dentro dessa estrutura de multiprodutos e serviços, né? Então você começa... No mundo ideal, você tem uma conta corrente no cliente, você faz um pouquinho do câmbio dele, aí do câmbio você puxa aqui, sabe que ele vai precisar importar uma máquina, então você está ali próximo para uma importação, você pegar pelo menos um pedaço daquela operação. É a mesma coisa se for um cliente exportador. Você vai pegando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho e somando todo. Legal. E volta atrás lá, o Rafael de 15 anos atrás, 20 anos atrás, olhando para a área do lado que era Investment Bank. E no Deutsche Bank as paredes ainda eram de vidro, né? Um aquário. O aquário. O que estava na sua cabeça olhando o povo de Investment Banking trabalhando daquele jeito? Tudo maluco, né? Tudo maluco. Eu achava que eu trabalhava muito, tinha dia que eu ficava até 8, 9 horas da noite, eu vi o pessoal deixar o paletó na cadeira para ir comer alguma coisa para voltar depois.
10, 11 horas da noite. E algumas vezes que eu fui trabalhar de madrugada também, que eu tive minhas jornadas, sempre tinha alguém do IB lá. Eu falava, puta, essa galera aí é tudo muito doida, né? Inveja zero. Não, zero. Muito bem. Eu não sei, eu sempre tive muito esse desejo, essa curiosidade de conhecer a história das pessoas. Então, pra mim, eram todos seres humanos que estavam ali com um objetivo. E depois que a gente jogou bola, que eu fui jogar o campeonato entre IBs lá com a galera, aí virou outra relação, né? Porque eu era o cara que trabalhava junto, mas não tava ali na fogueira, né? Não eu só pegando fogo, mas encontrava lá no café, trocava ideia, ia jogar bola, tomava um Gatorade depois. Então, foram alguns joguinhos, né? Teve um ano que foi bom, pô. Teve. Vamos falar dos jogos, porque voltando, você tava no Deutsche em 2008? Você estava no Deutsche? Não. Cheguei quase 2009, 2010. Foi então 2009, 2010. Tá. E os jogos de futebol foram 2009, 2010? Imagino que sim. Foi bem no começo, sim. Acho que provavelmente mais para 2009. Porque eu voltei em 2009. Exato. Eu voltei dos Estados Unidos em 2009, janeiro de 2009. E aí você tem nesses 2 primeiros anos, 2009 e 2010, que as coisas estavam mais devagar. Depois elas melhoraram. 2011 foi um ano bom. Quem acompanha o Diário de um Banker já sabe. Se você quer continuar crescendo na sua carreira no mercado financeiro, precisa continuar estudando. A Bankers Academy oferece um curso do professor Securato Júnior com uma duração de apenas 8 minutos que trata de um assunto muito importante, que um bom profissional de finanças precisa dominar: cash in e cash out. Você vai entender, de uma vez por todas, como as entradas e as saídas de dinheiro impactam negócios. E os ouvintes do Diário de um Banker têm uma condição especial. Aplicando o cupom D1BCASH, você vai ter acesso a esse conceito por apenas R$ 13,50. Invista em você, continue aprendendo com o Securato Júnior mesmo quando esse episódio acabar. Clique no ícone que está aparecendo na sua tela ou confira a descrição.